queridos vocacionados da Arca, que alegria é poder estar com vocês. Nessa fase online, eu ainda não tinha conseguido estar com vocês nos encontros, mas é uma alegria, parabenizo vocês. Quem veio até aqui, com certeza fez já um caminho de perseverança, porque não é fácil sem a presença, sem esse contato. Mas obrigado, louvado seja Deus se você já está conosco. Eu sou Cristiane Liberato, as pessoas me conhecem mais por Cris, sou membro de vida da Arca, celibatária. Eu moro na comunidade, vou completar 20 anos no dia 1º de novembro e nesse tempo eu vivo aqui na nossa casa contemplativa, onde mora também o nosso discipulado e a Cibele, que é a coordenadora do vocacional. Inclusive eu estou aqui na capela da comunidade, aqui está Jesus, é uma das nossas capelas aqui da casa contemplativa e é uma alegria muito grande poder estar com vocês no dia de hoje. Então, irmãos, o nosso tema de hoje ele tem um título, na minha opinião, muito bonito. Ele diz assim: o que não é fruto de luta não cria raízes no coração. O Papa Francisco, no livro Deus é Jovem, que talvez muitos de vocês já tenham tido acesso, e quem não teve, eu recomendo, a leitura espiritual é uma prática também da vida consagrada na Arca, faz parte da nossa vida espiritual, da nossa interioridade, como a gente costuma chamar. E nesse livro, o Papa Francisco recorda um poema de um argentino que ele gosta muito e, se não me engano, faz um tempinho já que eu li, ele se recorda da sua própria avó falando esse poema com ele e tudo mais. E num dado momento do poema ele diz assim, que a árvore vive daquilo que está sepultado, ou seja, das suas raízes. Quando nós nos deparamos com uma árvore que a gente gosta muito, nos últimos tempos aí nós tivemos o ciclone Bomba, ele também passou aqui pela casa contemplativa, graças a Deus levou só árvores, mas levou assustadoramente algumas árvores imensas assim. E quando nós fomos ver uma especialmente muito grande, que caiu pertinho do nosso refeitório, deixou uma cratera enorme assim no quintal, mas ela tinha pouca raiz. Era muito alta, antiga, pesada, porém não tinha raízes firmes, raízes fortes. É claro que quando o vento passou, o que aconteceu com ela? Ela caiu, tombou. Isso também, numa perspectiva vocacional, é uma sabedoria nós podemos olhar isso. Porque se a minha vocação vive apenas daquilo que está aparente, o que está aparente, por exemplo, numa árvore? As folhas, a copa, os frutos dos quais a gente gosta muito, como numa vocação também. O que aparece de uma vocação? Aparece de nós a nossa missionariedade, os frutos que nós damos, Quando nós olhamos os missionários da comunidade, isso já aconteceu comigo também lá atrás, quando eu era vocacionada. A gente olha para o missionário e vê o que ele expressa, o que ele traz de fruto. Então, quando eu olhava para o diácono Elias, há 20 anos atrás, para Maria Isolina, de tantos anos atrás da comunidade, outros irmãos, o que eu via deles? As pregações deles, o testemunho deles, aquilo que eles expressavam com a sua missão no rádio. A missão da Arca como um todo, é isso que eu via. Mas tudo isso que eu via deles, vive e se expressa daquilo que está sepultado debaixo da terra, invisível, e que por sinal, esse invisível é o que dá sustentação para essa vocação que aparece e que dá frutos. Esse também é o teu chamado, a tua vocação, tudo que aparecer daqui a um tempinho, a tua missão, talvez você tenha dom
da música, o dom da pregação, o dom de liderar, de fazer missão, de fazer visitas, deverá viver daquilo que está plantado e bem plantado, bem firme numa terra boa, bem enraizado e bem fortalecido. Então, só para a gente introduzir um pouquinho o tema de hoje. Tome sua Bíblia, imagino que vocês já estão até com a Bíblia aí pertinho. Você vai pegar a Bíblia agora no livro de Eclesiástico, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vai abrindo aí, deixa reservadinho o texto, porque nós vamos ler esta passagem bíblica que vai iluminar esta nossa reflexão. Começamos então falando sobre o sentido de que precisamos ter raízes. E o nome do nosso tema diz que o que não é fruto da luta não cria raízes no coração. Como que uma raiz vai se firmando e vai se fortalecendo? As provas que ela vai passando vão fortalecendo as raízes. As ventanias, né? Não precisa ser o ciclone bomba, mas vai fortalecendo a raiz, não é? E à medida, é muito interessante que geralmente, conforme a copa da árvore, se você for fazer uma pesquisa e olhar as raízes embaixo da terra, elas vão se distribuir mais ou menos na proporção da copa. Se isso não acontece, vai acontecer o que aconteceu aqui em casa. A árvore vai cair, a vocação vai ruir. Então, tanto quanto aquilo que está aparente é grande, as raízes precisam ser grandes e também necessitam ser fortes. No nosso chamado vocacional existe uma sequência. Nós sempre trabalhamos aqui na Arca e que ela se dá de modo muito aparente, muito visível realmente em todo o caminho vocacional e no caminho de santidade. Nós costumamos dizer assim, que nós somos chamados, provados e escolhidos. Grava essa sequência aí, se você puder, anota no seu caderninho. Somos chamados, provados e escolhidos. A iniciativa de uma vocação é sempre de Deus. Porém, uma vocação não se concretiza apenas com o chamado de Deus. Ela só se concretiza a partir de uma resposta. E não qualquer resposta, a partir de uma resposta positiva ao chamado. Então, a primeira fase da nossa vocação, do nosso caminho vocacional, é identificar o chamado de Deus. E aí eu pergunto para você que está fazendo esse acompanhamento vocacional desde março de 2020, quando começamos aí esse ritmo de pandemia e tudo mais. No meio desse processo, por aquilo que você reza, por aquilo que você escuta, pela comunhão que você faz com o carisma da Arca, mesmo não podendo estar presente nos encontros, indo nas celebrações, dando uma passadinha na comunidade para fazer adoração, ou talvez quem mora longe, conectando-se pela rádio, pelas lives que nós temos feito, fazendo comunhão, você consegue identificar que você é chamado por Deus para uma vocação? Nós não podemos, aliás, ninguém persevera numa vocação porque um dia, talvez o Elias ou a Cris ou qualquer pessoa da comunidade, talvez que você se identifique, que seja seu amigo, encontrou você no meio do Queremos Deus, olhou para você e disse, você tem cara de Arca, ou a gente costuma fazer isso mesmo, né? São provocações. Mas não dá para perseverar numa vocação apenas segurado nesses elementos humanos. Nós precisamos saber que Deus nos chamou. Como eu identifico isso, Cris? Uma vida de oração intensa, especialmente a vivência da palavra.
É muito importante que daqui a um tempinho, quando você já entrou para ser postulante, até bem depois, você consiga olhar para trás no seu processo vocacional e perceber, eu tenho uma palavra vocacional, eu tenho sinais vocacionais, sinais de que realmente Deus me chamou para essa vocação. Nenhuma vocação se sustenta ou se fundamenta sem essa experiência concreta de sentir-se verdadeiramente interpelado por Deus, chamado por Deus. Vou contar um pouquinho da minha vocação, só um pequeno fato para você identificar que talvez isso possa ter acontecido com você. Eu entrei na comunidade com 16 anos e eu já vinha de uma caminhada de renovação. Naquele ano era coordenadora do grupo de jovens da minha paróquia e um tempinho antes de eu assumir a coordenação, no ano de 99, eu recebi o sacramento do crisma. E quando eu acabei de receber a unção das mãos de Dom Orlando Brandes, quando eu voltei para o banco, eu já voltei diferente. Eu sentia que aquela unção que eu acabava de receber, aquela confirmação que a gente recebe com o sacramento do crisma, os dons do Espírito Santo, eles não podiam ficar retidos em mim. Eu lembro-me que voltei para o banco, eu já namorei desde cedo, naquela época eu já namorava há um bom tempo com um rapaz do grupo de jovens, e no meu coração vinha uma interpelação de dizer assim, a vida não é só isso. Eu não nasci apenas para namorar, casar, estudar, me formar, trabalhar, ter um salário. Tem mais alguma coisa para mim. Quando eu olho para esse fato e para muitos outros que eu poderia relatar, eu consigo perceber que aquele questionamento não era só o questionamento de uma adolescente de 15 anos na época, porque logo em seguida eu completei 16 anos. Não, já era um mover de Deus na minha vida. E nós precisamos identificar. Eu quero convidar você a refletir, a pensar um pouquinho nisso. Você consegue perceber esse sinal? Deus me chamou, Deus me falou, a palavra de Deus feriu meu coração. Santo Agostinho diz isso. Feriste-me com vossa palavra e amei-vos, ó Senhor. Nós precisamos sentir dentro da alma, uma vocação Arca da Aliança precisa sentir essa ferida da palavra que se abriu no coração. Se você já sentiu isso, está cumprido o primeiro passo da sua vocação. Você foi verdadeiramente chamado por Deus. Não pare numa experiência de achar bonito trabalhar no Queremos Deus. Não pare, até mesmo na beleza da missionariedade, não pare nisso. Não pare no bem que é uma pregação que é feita na televisão, na live, ou ajudar os pobres. Não pare nisso. Você precisa identificar aí, a partir de uma experiência de Deus, o chamado de Deus na sua vida. Vamos para a segunda etapa, então? Na segunda etapa, você é provado. Fui chamado. Fiz uma experiência de Deus, uma experiência que atrai a gente, que é como que arromba, né? Rouba os nossos sentidos. Deus nos atrai para Ele com uma força tremenda. Mas a partir do momento que sim, Senhor, eu reconheci a Tua voz, eu quero um caminho de seguimento, eu quero dar esse passo, como muitos de vocês já deram, né? Deram porque já estão no acompanhamento vocacional. Muitos de vocês, na minha opinião, já devem estar nessa fase, na fase da prova. Agora é a hora onde as impressões são provadas, os sentimentos são provados. E é nessa hora da prova que as raízes que tanto nós falamos no início desse tema estão se consolidando, estão se fortalecendo. É nesse momento da prova que a gente precisa de raiz para não cair, para não desistir, para não tombar
como a árvore aqui da casa contemplativa. O momento da prova é uma oportunidade de purificação na nossa vocação. É nesse momento da prova que talvez aquela pessoa que você mais se identificou não tem mais nada para responder para você. Talvez até foi antipática com você um dia que você chegou na comunidade, nem te desejou o abraço da paz, né? Ou agora nem pode o abraço, né? O cotovelo da paz, nem o cotovelo da paz ela te ofereceu. E agora? As nossas impressões estão sendo purificadas. Não posso estar na comunidade nesse tempo. Não posso ter acesso ao carisma. Estou fazendo meu acompanhamento pessoal, assim, online, por telefone e tal. Estou meio cansado, estou meio enjoado dessa distância. É o momento da prova. E esse momento é muito importante. Tá com a Bíblia aberta? Vamos pegar lá o texto novamente. Eclesiástico 2, a partir do versículo 1. Esse texto é um texto bem clássico e depois eu recomendo que você retome ele e reze pessoalmente com ele. Filho, se te dedicares a servir ao Senhor, prepara-te para a prova, endireita teu coração e sê constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a Ele e não te separes dele. Não te separes. Volto àquilo que eu falava lá no início, quando falava do chamado. Unir-se a Jesus é a intimidade com Ele, a intimidade com a Sua palavra. É na hora da prova que nós vamos reconhecer os verdadeiros homens e mulheres de oração. É saber se na hora da provação você ainda consegue se manter de fato ligado a Jesus, conectado a Ele, íntimo dele. É nessa hora. A palavra vai continuar. Pois, ou melhor, tudo que te acontecer, aceita-o. E nas vicissitudes de tua pobre condição, ser paciente. Seja paciente com a pandemia, seja paciente com essa redução salarial que chegou aí na sua casa, seja paciente com quem mora com você, porque agora a gente tem que ficar tanto tempo junto, né? Não podemos sair. Tudo isso faz parte da prova, da purificação da tua vocação, pois o ouro se prova no fogo e os eleitos no cadinho da humilhação. Eu vou parar por aqui, porque aqui a gente já está entrando num outro momento, numa outra etapa do caminho vocacional. Passamos pelo chamado, reconhecendo a voz de Deus, a iniciativa de Deus. E para que a gente esteja atento também ao chamado, eu recomendo a você que você esteja muito atento aos sinais de Deus. Deus quer se revelar para você, mas você precisa estar atento aos sinais. E muitas vezes Deus falará por situações da vida, até mesmo pelas provas. Deus falará por meio de outras pessoas. Deus falará a você. Deus falará, mas esteja atento para reconhecer os sinais de Deus. E logo depois passamos pela prova. Agora no versículo 6, ou melhor, no versículo 5, nós lemos assim: o ouro se prova no fogo e os eleitos no cadinho da humilhação. A terceira fase desse caminho que nós estamos trilhando aqui com você é o sentido da escolha, do escolhido. Aqui não é apenas uma escolha e uma eleição de Deus, também é uma escolha sua, uma escolha livre, um sim generoso, sim, porque a generosidade é uma virtude que faz parte de toda vocação.
Qualquer pessoa que vá responder a um chamado vocacional necessita de ser generoso, porque uma vocação é sempre um dar, sempre uma oferta, sempre uma entrega. Se engana muito quem acha que uma vocação é um receber. Eu vou receber formação, porque agora eu sou da arca. Eu vou receber o sinal, porque agora eu sou da arca. Eu vou receber a atenção de alguém todo mês que vai me ouvir, porque eu vou ter um formador pessoal. Eu vou receber mais Eucaristia, porque eu vou ter oportunidade de Eucaristia diária, se eu me tornar um missionário de vida da comunidade. Mas se eu me tornar aliança, eu vou buscar essa Eucaristia, porque eu vou receber. Olha, tudo isso é verdade, tudo isso que eu falei, você vai receber. Mas não venha atraído pelo que você vai receber. Venha por um atrativo dentro do teu coração de um desejo de se ofertar. E peça ao Senhor todos os dias que Ele desperte em você mais e mais generosidade para se dar, para se ofertar. E sabe quem são as vocações mais realizadas da comunidade? As que mais se ofertam, as que mais se entregam. Se você muito se entregar, se você muito se gastar, muito também você será feliz e realizado e realizada nessa vocação e nesse carisma que eu garanto para você. É santo e é belo. É santo e belo ser no mundo um sinal da presença de Deus. Escolhido. Deus me escolheu para viver num carisma. Neste carisma eu descubro um jeito de ser santo, uma vocação universal de todo cristão. Mas neste carisma eu encontro um caminho no qual eu me identifiquei. E esta escolha foi de Deus, mas eu também escolhi. Escolhi livremente ser arca da aliança. Escolhi livremente este estado de vida, por exemplo, no meu caso, o celibato do carisma da arca da aliança. Eu escolhi livremente, escolhido. E se eu escolhi e fui escolhida, sou eleita. E os eleitos são provados no fogo, como ouro é provado no fogo. E os eleitos são provados no cadinho da humilhação. É engraçado que nós várias vezes nos encantamos nos Atos dos Apóstolos quando vemos os discípulos de Jesus que se sentem felizes porque foram honrados, dignos de ser chicoteados pelo nome de Jesus, de sofrer pelo nome de Jesus. Mas quando nós passamos por uma humilhação, quando nós passamos por uma pequena prova, a primeira coisa que a gente diz é que a prova é do diabo, que a humilhação vem do mal, não vem de Deus. E não é que Deus colocou o mal, Deus é inacessível ao mal, mas pode permitir. E se eu acolho isso, eu posso ter ali uma oportunidade de provar a minha vocação. E provando-a, eu fortaleço as raízes da minha entrega, as raízes da minha vocação. Há poucos dias, eu até escrevi, talvez vocês tiveram acesso a isso aí através dos grupos, um sacerdote idoso que nos assiste aqui na Casa Contemplativa deu para a gente um caminho de seguimento de Jesus muito bonito. Ele dizia assim sobre Pedro. Pedro passou de pescador, quando Deus o chamou, o olhou, tomou a iniciativa do chamado, para discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus é aquele que fica com o mestre. Vocês, por exemplo, fazem literalmente um caminho de discipulado, de ser acompanhado mais de perto, de acompanhar o carisma mais de perto. E o discípulo, ele está sempre ouvindo o mestre,
para aprender do coração do Mestre. O discípulo, no caminho do cristianismo, no caminho vocacional, não é alguém que acompanha o Mestre apenas para ler os livros que o Mestre recomenda, mas para ler o livro da vida do próprio Mestre. A vida do Mestre, a companhia do Mestre é o grande livro onde eu vou aprender tudo que eu preciso aprender para o seguimento. Em seguida, de discípulo, ele passa a ser apóstolo, passa a ser missionário. Tudo aquilo que ele aprendeu agora transborda em missão. E transbordando em missão, ele se expõe, com certeza também é provado e tudo mais, mas o último degrau do caminho do seguimento é ser testemunha. E a palavra testemunha é sinônimo de martírio. As duas palavras são a mesma no contexto do Atos dos Apóstolos. E a testemunha é aquela que entrega a vida. Quando que Pedro se torna testemunha? Quando ele de cabeça para baixo é crucificado e entrega a sua vida. Então, o quarto grau da testemunha não é o mais alto grau, é talvez o mais baixo grau da descida e da oferta da vida. O mais alto grau que um consagrado pode chegar não é ser membro do conselho da comunidade, nem coordenar algo grande, nem subir ao palco do Queremos Deus no horário de pico para pregar a palavra, ou estar, como a gente às vezes que grava CD, grava o clipe da música Dá-me Teus Dons, que vocês devem estar escutando aí nas suas casas também. Não. O mais alto grau de uma vocação é a oferta da vida, ou seja, a generosidade, a oferta, a entrega sempre perpassa toda a história vocacional. Vamos rezar um pouquinho então com essa palavra, lembrando de novo, chamados, provados e escolhidos. A grande base é reconhecer o chamado de Deus. Depois do chamado, se submeter às provas e, por fim, escolher firmemente, perseverar, ser firme. Vamos cantar um refrãozinho da comunidade que logo vai estar gravado também no nosso próximo EP. Você vai aprendendo com a gente. Meu centro, meu tudo, meu repouso e minha paz estão em ti, Senhor. Meu centro, meu tudo, meu repouso e minha paz estão em ti, Senhor. Tudo que preciso, tudo que quero, tudo que me move em fonte, tudo que preciso, tudo que quero, tudo que me move em fonte, e estão em ti as minhas fontes, e estão em ti as minhas fontes. Nós queremos, Senhor, reconhecer no dia de hoje que a fonte da nossa vocação vem de ti, Senhor. Tu és a nossa fonte, a fonte da água viva, a fonte capaz de saciar a sede, a inquietude do nosso coração. Venha ao nosso encontro, Senhor. Queremos beber da fonte, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser sensíveis, Senhor, ao Teu chamado, deixar que a Tua palavra
seja uma ferida aberta dentro do nosso coração. Vem Espírito Santo sobre nós. Meu centro, meu tudo, meu repouso e minha paz estão em Ti, Senhor. Meu centro, meu tudo, meu repouso e minha paz estão em Ti, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até mais, gente. Deus abençoe vocês.